Quando fazer a cirurgia para retirar as duas mamas quando você tem câncer de mama, tá? A gente não tem indicação de tirar as duas mamas para todas as pessoas. Quando a gente tem indicação absoluta, que a gente sabe que tem indicação, paciente que tem um BRCA1 mutado. Tá? O BRCA1 o que é? Ele é um gene que você nasceu com ele, tá? Que você herdou do seu pai ou da sua mãe, que ele serve para corrigir erros do DNA. Quando você herda esse gene com uma mutação, ele significa que ele não consegue exercer aquela função corretamente. É basicamente como um carro que não anda. Tá? Então, um gene que não corrige os erros do DNA. E ao longo da vida a gente sabe que a gente acumula esses erros do DNA. Então a chance de quem tem um BRCA1 mutado desenvolver câncer ao longo da vida chega a 60% a 80%. É uma chance muito alta. Tá? Então a gente, sabendo disso, recomenda que faça uma cirurgia preventiva para retirada da mama para não desenvolver câncer de mama. BRCA2 também. Existe um pouco de controvérsia na literatura, porque o número é um pouquinho mais baixo, mas tanto BRCA1 quanto BRCA2, a maior parte das pessoas recomenda que se faça a cirurgia para retirada das mamas antes de você desenvolver a doença. Da mesma maneira, se recomenda também a retirada dos ovários, tá? Porque também aumenta o risco de câncer de ovário. Quando? A gente sabe que o risco de câncer de mama aumenta a partir dos 25 anos e o de ovário a partir dos 35 anos. Então a gente vai recomendar essas duas faixas etárias, tá? Ou quando a mulher já tiver tido os filhos dela, né? A gente pode tirar os ovários um pouquinho antes. Mas aí tem que ponderar o risco-benefício, qualidade de vida, porque quando você tira o ovário, aquela pessoa entra na menopausa, né? Então tem um pouco de malefício da menopausa precoce, de você tirar muito cedo os ovários. Então essa é a única indicação que a gente tem certamente, tá? Para tirar de maneira preventiva. Alguns outros genes também aumentam o risco de câncer de mama bilateral. A gente vai conversar sobre isso, tipo TP53, que é um gene que também aumenta um pouco o risco de câncer de mama. E o gene PALB2. Tem uma série de outros genes que também aumentam um pouco o risco, mas esses são os que a gente tem mais dados mais robustos, tá? Para conversar ou para recomendar. Eu tive câncer de mama, fiz o teste genético e não tem nenhum desses genes. Qual é a chance de ter câncer de novo? É a mesma chance da população em geral, que é 1 em cada 8. Então a gente sabe que uma mulher em cada 8 vai ter um câncer de mama ao longo da vida, que é uma chance razoável, tá? 1 em cada 8. 12,5%. Mas não muda a tua chance, talvez aumente um pouquinho, né, para quem já teve. Em vez de ser 12,5%, é 13 ou 13,5%, tá? Então não justifica a gente tirar a mama contralateral, a outra mama, né, porque você já teve câncer em uma mama, tá? Isso é um risco, uma cirurgia, tá? É um risco pequeno, mas é um risco. A gente está de acordo que se você não operar, o risco é 0. Se você operar, o risco é pequeno. Então, entre pequeno e 0 é menos, né? Obviamente. Matematicamente e para a vida. E uma cirurgia para retirada da mama, de maneira preventiva, ela traz uma série de alterações na tua vida, né? A mama não fica igual à mama normal. Não é uma cirurgia plástica, é uma cirurgia oncológica. Tem alteração de temperatura, sensibilidade, tá? Para um risco que talvez não se justifique. Tá? Então, é uma coisa que a gente a gente não recomenda. Se a pessoa tem muita vontade de fazer, a gente vai conversar e ponderar esse tipo de coisa, tá? Mas não é uma coisa recomendada quando você não tem uma mutação. Tem uma coisa até bastante interessante, é um estudo que eu acho legal de mencionar nesse contexto, assim, 2 irmãs, já foi feito isso, tá? É um estudo observacional. Uma tem a mutação do BRCA, então essa aqui tem 80% de chance de ter câncer na vida, tá? Então ela vai e opera as 2 mamas. Essa aqui não tem o BRCA, porque a chance de passar da mãe para as filhas ou do pai para as filhas é 50%, tá? Então uma tinha, outra não tinha. Qual a chance dessa aqui, que não tem a mutação do BRCA, mas que é irmã dessa, que tem, de ter câncer? A chance dela é igual à da população em geral, é 12,5, é uma mulher em cada 8. Essa não tem o risco aumentado, tá? Só para a gente ver a importância da genética no desenvolvimento dessa doença, tá? Então, a gente não recomenda que se faça a retirada das 2 mamas sem nenhum tipo de mutação. Tem algumas situações que a gente vai conversar, microcalcificação de fuas, enfim, tem outras coisas que aí não é por causa do gene, é por causa da apresentação da doença, né? Mas via de regra não, a gente não vai recomendar, não tem recomendação de tirar a mama quando você não tem uma mutação genética que te aumente o risco. Uma questão que gera discussão até em congresso, isso aí. As pessoas questionam muito. Sabe que, até pra gente, um outro dado que corrobora um pouco com isso, né?
Quando a gente começou a fazer mamografia, ressonância da mama, quando os Estados Unidos começou a fazer ressonância da mama, a ressonância é um exame mais detalhado, ela tem mais coisa. E aí aumentou muito o número de cirurgia das duas mamas, que a gente chama bilateral. Porque você ia examinar essa mama e o exame via uma coisa estranha na outra mama, que a mamografia não tinha visto. E o que a gente viu ao longo do tempo? Que isso não aumentou a chance de cura dessas doenças, porque ele via coisas que eram alterações benignas ou alterações menores que não causariam nenhum problema ao longo da vida. Então, fazer a cirurgia bilateral, quando você acha que tem alguma coisa do outro lado por conta de ressonância, não reduziu o número de mortes por câncer de mama. Então, é mais um dado que reafirma isso aí, né? Que deixa a gente mais seguro de que você não precisa fazer uma cirurgia bilateral. Mas, no entanto, você tem que continuar o rastreamento, fazer uma mamografia todos os anos, tá? Então, é basicamente isso aí. Ok.